Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Tem o Pitu, meu grande amigo aqui, para discutir a Bíblia mais uma vez. Fala, Pitu. Olá a todos. Beleza? E essa lição interessantíssima. Assim, à primeira vista parece ser uma aula de história chata que não tem nada a ver, mas a hora que você começa a entender o drama que o rei Acaz está passando e como Deus atinge ele com o profeta Isaías, mostra o caráter de Deus de uma forma fascinante. Mas antes a gente tem que entender um pouquinho o contexto histórico dos povos que estavam rodeando Judá, estavam tentando invadir Judá, era uma coisa um pouco geopolítica, e o Pitu vai ajudar a gente com isso aí, né, Pituzão? Exatamente, João, sim, e já na outra semana eu falei que, para mim, Isaías era um livro que sempre me assustava, né? Fala em Isaías, nossa, lá vem, porque que Isaías é um profeta que ele veio de uma família assim mais renomada do povo da tribo de Judá. Então, um cara que era culto, um cara que era estudioso, e dá para entender quando se lê o livro de Isaías que a linguagem que ele usa é uma linguagem mais erudita comparada a outros profetas, por exemplo, inclusive com o profeta Jeremias. Então, sempre que eu lia Isaías aqui e ali, não consigo entender. Então, a lição desse trimestre está sendo, para mim, está abrindo a mente, está sendo muito bom. Mas voltando então para a lição, temos que entender que Judá e Israel, eles não estavam unidos como uma nação. E isso já vinha uns 200 anos atrás, da época de Salomão, com o seu filho Jeroboão ou Roboão, agora estou confuso. Mas o que aconteceu, eles tiveram umas certas divergências de ideia e Judá acabou se separando. A tribo de Judá, as outras 11 tribos continuaram como o povo de Israel. Então, o povo de Israel tinha um rei, um líder, e Judá também tinha o seu rei e o seu líder. E Judá ficava na parte mais sul e as outras tribos ficaram na parte mais norte. E acabou que com isso, gerando que dessas duas nações agora ficaram inimigas e pelejando entre si. E o tempo passou até chegar na época aqui de Acaz. E o que aconteceu? Que estava tendo uns rumores de guerra e Acaz ficou sabendo que talvez o povo de Israel, junto com não a Síria, junto com Síria. O país Síria, exatamente, né? Estavam querendo invadir a Judá. E nisso o povo fica temeroso. Imagina, você já é uma nação um pouco menor, mas Judá, apesar de ser menor, era uma nação culta e economicamente também boa. Então tinha uma certa inveja dos outros povos, né, sobre a tribo de Judá. Então aí ele acaba ficando aquele temeroso, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E ao invés de ir e seguir o conselho de Deus ou buscar a Deus, ele acaba tomando umas certas decisões, que é o que a gente vai estar estudando aqui e debatendo nessa lição. Certo. Uma coisa também, só para dar um pouquinho mais de detalhe, Pitu, esse rei Acaz foi um rei mau. Lembre-se que nessa divisão teve uma série de reis bons e reis maus. Esse Acaz, ele teve muitos problemas, e diz aqui que ele não andou nos caminhos do rei Davi. Se a gente olhar, e só um detalhe que é importante ressaltar, essa lição, para a gente entender o contexto, a gente tem que ler o capítulo 16 do livro de 2 Reis, que conta o paralelo dessa história. Então, eu estou citando aqui de 2 Reis 16, 3 e 4. Olha aqui, eu vou ler para vocês rapidamente. O rei Acaz andou nos caminhos dos reis de Israel, que foi o que Pitu disse, e olha só, Pitu, ele chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Então, veja bem, é um rapaz que teve... que ele é religioso, espiritual, porque ele fez um sacrifício, ele estava numa situação de grande pressão, mas decidiu resolver o problema dele sacrificando o próprio filho, que era um culto, um costume pagão, né? Então, era um rapaz que tinha se afastado de Deus grandemente, né? Mas olha como a misericórdia do Senhor é grande numa situação como essa. Se a gente entrar agora em Isaías 7, 3, o Senhor diz a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube e vá encontrar com Acaz. Olha só, ele fala exatamente onde Acaz está. No final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavadeiro. É como se às vezes Deus acha a gente em certos lugares incríveis, assim, que a gente nem imagina e tem aquela pessoa para falar com a gente, né? Note que não foi o rei que foi procurar o profeta ou a Deus. Foi o Deus que foi procurar o rei, certo? Agora, um detalhe importante aqui, que no comentário da lição fala que esse nome Sear-Jazube, esse nome quer dizer um remanescente vai regressar. Então, os nomes do Velho Testamento, eles são quase como uma declaração do que Deus está querendo fazer. Então, imagine,
o profeta Isaías vai conversar com o rei sobre uma invasão de 2 países que estão lá planejando invadir, e ele leva o filho dele, o nome dele é o remanescente vai retornar a essa terra. Quer dizer, não é uma mensagem muito feliz, mas por outro lado não é uma mensagem completamente trágica, né? Então, o que acontece? A gente tem a Síria e o Judá, um de cada lado, e a gente tem a Síria do outro lado. E aí o que acontece? Até por enquanto, como o Pitu disse, tem 2 alternativas que o rei Acaz pode fazer. Ele pode fazer ou uma aliança com a Síria e Israel para lutar contra a Assíria, que era o império maior que estava devastando toda a região, ou se juntar com a Assíria, que estava conquistando todo mundo, e né, era a alternativa natural, né? Se a gente olhar em 2 Reis, a gente vê o que esse rei vai fazer, mas eu não quero chegar lá ainda, porque nós vamos agora analisar o que esse rei vai fazer nessa conversa com Isaías. Pitu, você tem algum comentário? Desculpa. Exatamente, complementando o que você está falando, né? Porque o Acaz, como nós falamos aqui, ele estava nesse dilema e ele quer defender seu povo. Claro, você acaba ficando com medo, você vê que o povo está vindo para cá e Isaías vai e fala com ele e dá uma alternativa. Só que a alternativa que Isaías dá não é uma solução imediata, porque ele vem com o filho para mostrar que, olha, o que Deus está falando para você, apesar de Acaz não ir a Deus, Deus veio a Acaz, como você falou, porque Deus nos promete que ele não vai nos abandonar e dessa forma a gente vê que prova que Deus não abandonou ao seu povo Judá e ao rei, ao seu líder. Só que Acaz, ele, como não viu uma solução imediata, ele resolveu então ignorar a Isaías, ignorar a Deus e foi buscar uma solução que ele achou que fosse melhor e que ia dar certo, que é ir oferecer, dar ofertas e buscar o auxílio da Assíria, né, para ir contra Israel e ajudar. Então o que a gente vê é que nisso, ignorando o que Deus está nos falando e falando para nós, a gente está indo diretamente contra uma promessa. Né? E claramente quando veio Isaías e Deus falando, ele falou, então, se você não está acreditando, me dá pede um sinal, eu vou te falar. E o sinal foi que vai vir um Messias de uma virgem. E quando essa pessoa se tornar adulta, né, se for de idade, os teus problemas serão resolvidos. Só que quanto tempo isso vai demorar? Igual a gente, se eu tenho um problema, eu oro a Deus, é natural que a gente quer, quando você acorda no outro dia, que o problema tenha resolvido, que o teu coração já não está mais aflito, que você não fica mais estressado. E a gente esquece que Deus é tudo a seu tempo e não a meu tempo. E nesse sentido é que, para mim, o livro de Isaías está mostrando que a gente tem que ter paciência nas promessas de Deus. E justamente Acaz, né, que ele não conseguiu ter paciência e quis resolver da sua maneira, que ele achou mais atrativa, né? Você vê, né? De repente um bom ponto para a gente terminar aqui no verso 4, 7:4, diz assim, ó, Deus falando para Isaías, diga a ele, o rei Acaz, 3 coisas. Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Então veja bem, o evangelho é aquela coisa, não é fight or flight, não é tipo, ou você briga ou sai correndo. É aquela resposta que Deus te dá, você vai ficar atento, você vai ter cuidado. Não é para você pensar que Deus vai te proteger e você tem que viver de qualquer jeito relaxado. Não, Deus fala para você ter cuidado. Mas você tem que se acalmar, porque em última instância Ele está no controle. E isso, exato. Se você tiver cuidado, mas você se acalmar a ponto de se entregar a Deus, o que vai acontecer? Você não vai ter medo. Então, eu acho que isso, Pitu, é um recado para todos nós. Estamos vivendo uma época incerta agora de pandemia, de perda de trabalho, não é? Deus não está falando para você, olha, jogue tudo às traças e vai se divertir, seja responsável. Mas também não está falando para você entrar em pânico total e achar que só os governantes e a ciência vai resolver teu problema. Ele está falando, ó, tome cuidado, tome suas precauções, mas se acalme, porque em última instância eu estou em controle e não tenha medo. Eu acho, Pitu, que esse é um recado importantíssimo que essa lição passa, que o rei Acaz, infelizmente, não tomou esse recado, certo? Ele, se a gente lê em 2 Reis, o que ele fez? Ele não só ignorou Isaías, mas ele foi com o rei da Assíria e ele ofereceu ouro e prata e depois ele copiou os cultos dele, foi um desastre. Exato, mas o recado estava lá, né?
Só para comentar também, porque se você analisar, parece que até ele fez uma decisão correta, porque por que eu vou tentar a Deus? Por que eu vou desafiar a Deus? Né, eu não preciso, e de repente a gente pode ver que ele foi humilde, não, tá tranquilo aqui, deixa que eu resolvo, mas não era essa a intenção, né? Essa questão do sinal é curioso, né? Porque Jesus mesmo diz, né? Não colocará o Senhor seu Deus, não testará o Senhor seu Deus, né? Na tentação do deserto. Gideão testou Deus também, né? Então, isso também serve de lição para nós, que Deus não é aquela coisinha, Deus não é um robô que a gente vai lá e fala. Ele é um ser vivo que nos ama e quer relacionar com a gente. E nesse caso aqui, Deus falou, peça um sinal dos mais altos ou dos mais baixos. Aí ele falou, não vou testar o Senhor. Aí depois ele falou, então eu vou mandar um sinal, que é o sinal da virgem que vai conceber. Então isso, Deus, ele está pronto, né, para relacionar, né? Isso, ele não creu em Deus, porque ele podia, se ele tivesse acreditado no que Deus estava falando, daí as coisas teriam sido de outra forma. Mas por ele não crer na promessa, foi o que aconteceu, né? Daí ele foi contra o que Deus estava pedindo e aconselhando. Eu queria terminar, Pitu, com uma... Eu tenho umas citações da Ellen White, da lição, que foram fantásticas, com relação a esse sinal, né? Que é só, na verdade, é só um teaser para a semana que vem, né? Mas olha o que Ellen White fala aqui, ó. Ao assumir a nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá, né? Quer dizer, o sinal de Deus, qual foi? Vocês não vão conseguir resolver sozinho. Então, por enquanto, cuidado, se acalme e não tenha medo. Por quê? Porque essa mulher, que foi lá de Gênesis 3, que era a mulher que ia lutar contra a serpente, ela vai ter um filho. E aí, a gente vai ler no capítulo 9 de Isaías 9, no capítulo 9, no capítulo 11, quem que é realmente esse filho? É o príncipe da paz, é o Pai eterno, toda aquela coisa, né? Mais um que é interessantíssimo, olha aqui, ó. Quão amplo é o contraste entre a divindade de Cristo e a criança indefesa na manjedoura de Belém. Como podemos medir a distância entre o poderoso Deus e uma criança desamparada, né? Porque você falou que o sinal é uma criança, que uma criança demora para crescer. Agora imagine Deus se colocando frágil na mão de uma mãe para ser amamentado, para ser cuidado, né? Então é esse Deus que a gente louva, né? É esse Deus que a gente está vindo aqui estudar e conhecer mais. E é um Deus que não desistiu de Acás, que era um rei maligno, um rei que matou o filho, um rei não desistiu dele. Então eu acho que a nossa mensagem hoje maior para as pessoas que estão assistindo é que Deus não vai desistir de você, não vai desistir de mim, não vai desistir de vocês em casa. Ele vai nos buscar sempre e ele vai continuar o plano dele de trazer o mundo para uma renovação na volta de Jesus, e ele quer que eu, você e todos nós estejamos junto com ele, né? Ele nunca vai desistir. É um Deus que não nos abandona. Ele nos deu a promessa, e a promessa que estava há muito tempo já, e Isaías sabia e tentou alertar Acás da promessa, só que às vezes a gente se fecha, né? O exemplo, Acás, ele se fechou, não creu. Então nós temos que acreditar que a promessa está aí, é uma promessa verdadeira, e temos que crer e confiar. E realmente é difícil, como eu disse, a gente quer a resposta imediata, a gente quer a solução agora ou amanhã, mas tendo a paciência e crendo na promessa é fundamental. Amém. Ótimo. Pitu, poderia encerrar para a gente com uma oração? Claro. Oremos. Bondoso Pai, muito obrigado por mais uma lição, mais um estudo da Tua Palavra, e muito obrigado pelo privilégio de poder entender um pouco mais da Tua promessa e que Tu não nos abandona. Tu estás conosco e mesmo quando a gente não quer, Tu vem atrás para nos amparar e para nos guiar. Então ajude-nos, envia o Teu Espírito Santo que nos toque o coração para que possamos aceitar e possamos entender a cada dia mais a Tua promessa. Esteja com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.